A sua relação com a sua família, porque você é jovem, 35 anos é super jovem, eu com 62 me acho jovem, entendeu? A sua relação, seu pai, sua mãe, seus filhos, como é que é a relação de vocês? Porque depois a gente quer também saber um pouco da história, né? Como você conheceu sua esposa, filhos, essas coisas. Mas fala um pouco assim do seu pai, da sua mãe, de seus irmãos. Acho que isso são coisas muito importantes, porque a gente precisa também resgatar essas coisas com aqueles que nos assistem, com os jovens que poderão nos assistir. Olha, igual eu falei, meu pai e minha mãe, né, sempre nos criou daquele tipo, trabalhando na roça mesmo. Foi a maneira dele preparar a gente para o mundo, né? A minha irmã, pra vocês terem uma ideia, a minha irmã é a mais nova, né? A novinha que hoje está com 30 e poucos. Ela, dona, até fazer propaganda aqui. Eu não falo o nome dela porque ela não vai gostar. Você está entregando a idade dela, você sabe que mulher tem nessa. Renata da Mão Petit, tá? Tem uma creche aí da meninada aí. Na época, minha irmã até hoje não sabe, vou falar mais um segredo dela, ela não sabe fazer uma comida, ela não lava a casa direito, nem lava mais. Porque na época, meu pai levava a gente pra lida, entendeu? E ela ia junto também. Ela tava sempre misturada com os peãozadas e só ficava minha mãe na roça, na casa, né? E ela ia junto e breava e montava cavalo, trator, sempre junto com nós. Nós somos em 3 irmãos, 2 homens e ela sempre foi bruta mesmo. Foi ligada nisso aí. Sempre foi ligada mais com o pessoal da roça do que com a minha mãe em casa, né? Ela, pelo que você está falando, ela não teria, se ela não tivesse creche, ela não teria dificuldade de enfrentar a questão do agro, trabalhar e... Então, ela não teria dificuldade não. Não teria nenhuma. Ela escolheu isso aí, não sei, ela gosta muito de criança também, né? Ela tinha uma amiga que tinha essa creche e ela acabou gostando, né, dessa creche, gostando de lidar com crianças e acabou que montou uma creche para ela. E se direcionou para isso aí? Se direcionou para esse lado. Formou em pedagogia, alguma coisa assim? Ela formou em educação física. Educação física. A nossa família em si, aqui em Canarana, para quem conhece, sabe, né, da gente, os valores que meu pai passou para nós. A gente... todos nós somos trabalhadores, todos nós temos família, né, temos princípios, não devemos, e é uma coisa que meu pai sempre fala, assim, fala do jeitão dele, a gente não deve nada para ninguém, né, não devo nada para ninguém, nem nossa família, então eu tenho muito orgulho da minha família. Os seus pais, os dois, pai e mãe, são vivos ainda? São vivos. Manelão da Lírio Branco e a dona Tata. Mora na fazenda ainda? Não, hoje eles moram na cidade. Ele era gerente da fazenda Lírio Branco, né? E venderam a fazenda e ficou só com uma fazenda. Esse proprietário dessa fazenda, hoje é só mato lá, 4.000 hectares de mato, ali perto da Cocal. E mesmo assim, meu pai trabalha para ele ainda paga meu pai, porque são desde 31 anos trabalhando por esse mesmo cara. Meu pai... É o salário por consideração, é isso? Meio que por isso. Meu pai aposentou por tempo de serviço. Consideração, confiança, né? Confiança. Ele cuida da fazenda lá, né? Ele cuida dessa fazenda. Mas essa fazenda é só mato, né? Mas mesmo assim tem que ter um cuidado para ninguém entrar, invadir, cortar madeira, etc. Mas mesmo assim tem essa consideração por ele ter trabalhado 31 anos, né? Estar trabalhando há 31 anos para esse produtor. Quando que iniciou, você deu esse start para você chegar ao ponto que você está hoje, que é de ser secretário de Agricultura? Então, eu entrei, vou falar da minha caminhada depois de prefeitura, né? Eu entrei na prefeitura 14 anos atrás, contratado, e até para me falar também um pouco da minha trajetória na agricultura, assim, o que eu fiz, o que eu participei, né? Eu entrei 14 anos atrás, na época a Eliane Felten era a secretária de Agricultura, a quem agradeço muito, aprendi muito com ela. É uma mulher que você põe em qualquer lugar para gerir qualquer coisa, ela é uma gestora que é 100% mesmo. Só te cortando aqui, eu vou dar uma de Danilo Gentili, o cinegrafista desapareceu, mas vou nessa câmera aqui. Secretária, queremos você aqui, hein, no nosso podcast. Secretária Eliane. Comecei lá na secretaria, na época contratado,
E eu trabalhava eu era bolsista do CNPq, para a Embrapa. A gente tinha um campo experimental ali no NEL do Vares. E desse campo experimental, a gente, na época, estava começando o ILP, que é o Integração Lavoura e Pecuária. E eu pude, né, participar disso, eu que cuidava do campo, eu que passava os dados para a Embrapa, então... aí dali que começou a deslanchar. Hoje em Canarana, você pode ver que a nossa pecuária não diminui, o nosso número de cabeças de gado não diminui por conta do ILP, Integração Lavoura e Pecuária. Hoje a gente está, ano passado a gente estava com 220 mil cabeças, esse ano com 222 mil cabeças. O povo acha que está acabando o gado, está acabando, não. E graças a esse sistema que na época a Embrapa estava estudando ainda, né? Então eu participei disso aí, aqui em Canarana, testando variedade de capim, formas de plantio, consorciada com milho ou não, enfim. E na época também tinha o campo experimental da Fundação Mato Grosso, Fundação MT, onde era ali no Oleni Bernard, no NIC, né? Ali eu também fazia essa parte de campo, onde a gente testava linhagens, variedades que ainda não eram variedades, né? Que não iam para campo, que estavam em teste na região. E a gente fazia esses testes ali, passava todos os resultados para o pessoal da fundação. Então, teve muitas variedades. Esses testes eram em relação a forragem, pastagens? Não, de soja mesmo. De variedades de soja. No caso, linhagens que poderiam virar variedades, né? A gente fazia o teste dessas linhagens, as que destacavam, viravam variedades. Vocês avaliavam produtividade? Isso, produtividade, adaptação, resistência, doença, praga, enfim. E a gente passava todos esses dados para o pessoal da fundação, onde eles pegavam a linhagem que mais se adaptava à região e colocava no comércio. Então teve várias variedades que produtores plantaram aqui, que eu participei lá do teste delas, né? E depois disso veio ferrugem, né? Ferrugem a gente teve um trabalho bem bacana junto com a ProSoja, no monitoramento da ferrugem, que a gente saía a campo aí. Quando saiu o primeiro foco, a gente tinha aquele medo da ferrugem ainda, né? Quando que ano foi isso que aconteceu isso aí? Você lembra? Isso foi em 2012, 10, 12, por ali, eu entrei em 2008, 2012, por aí. Aí a gente tinha esse projeto anti-ferrugem da ProSoja, a gente fez parceria com eles e eu saí a campo caçando ferrugem, né? E doenças da soja, doenças novas. E quando saiu o primeiro foco, alertava o produtor, primeiro foco, porque para sair o primeiro foco, a ferrugem ela tem que ter condições para ela, né? Umidade, temperatura. E geralmente quando sai o primeiro foco, pode alertar o restante que vai geral. Aí o produtor entra com fungicida e entra com fungicida preventivamente, né? Nós fizemos esse trabalho, logo veio aquela, não sei se vocês lembram, a soja louca. A soja louca aqui deixou a gente louco mesmo. E saía... O que é a soja louca? Ela crescia, assim, você tinha um padrão na lavoura, assim, parece que não tinha 10, 15 pés lá no meio, mais alto que os outros, e não dava vagem, não saía vagem, não florava, aí uns saía vagem, mas não produzia. Eu sabia sobre vaca louca. Ficava louca mesmo, louca. Aí tinha, no produtor ela tinha um sintoma, no outro já tinha outro, entendeu? E a gente saiu pegando esses materiais aí, pegando essa soja louca aí, mandando para fora, para laboratório, para saber o que é. Essa soja louca aí, até hoje eu não tenho informação, né, de que a gente teve um diagnóstico completo. Mas qual era o dano e o prejuízo que ela dava para o produtor? Olha, a gente tinha medo disso se espalhar, assim, né, tá. de virar tipo uma ferrugem, né. Mas assim, onde pegava, ela só não produzia, ela crescia, não produzia, não florescia, não soltava vagem. Então, era uma soja louca mesmo, você não tinha... Porque hoje você plantar uma variedade, você sabe a época que ela vai florescer, o tamanho que ela vai
até onde ela pode crescer, né, o porte, o número de vagens que ela pode soltar, que determina o fator da produção, né? E etc. No número, a cor da folha. Hoje o cara te vende a variedade assim, ele já fala, já manda Profundidade que se planta. com tudo. Se for mais profundo, já conhece quando que ela a vai, variedade. né, vai. E essa não, essa realmente era uma soja louca mesmo, que você não sabia se eram doenças, se era uma praga que aconteceu aqui lá. E na época a gente correu atrás aí, mandava para fora e no outro ano parou, entende? Era louca mesmo, que ela veio ali e depois sumiu. Parou, assim, diminuiu, aí nos outros anos parou. Então uma coisa interessante que até hoje eu não vi nenhum estudo falando certinho o que era. O que era. Que realmente era aquilo lá. Vamos encerrando então aqui o nosso podcast, agradecendo a sua presença aqui. A gente fica honrado de você ter aceitado o nosso convite. E agora a gente vai para um outro momento aí, que é você trazer as informações aí sobre os dados aí da nossa agricultura, né? Não, Temar, só agradecer a vocês aí pelo convite, né? E dizer, parabenizar pelo programa aí e desejo sucesso, né? Essa nova caminhada de vocês aí. E estamos sempre à disposição lá no nosso cantinho, lá na Secretaria Aliás, ele é o mais da Agricultura. novo inscrito do canal, né? É o mais novo inscrito, sim. Acabou de se inscrever aí, ó. Vocês também se inscrevam aí, ó.